Êxodo. E esse capítulo em especial, ele trata do encontro de Moisés com o seu sogro, o Jétro. O Jétro, ele tem um outro nome também citado na Bíblia, chamado Reuel. Está no capítulo 2, versículo 18, né, onde ele é chamado de outro nome, no caso, Reuel. E o significado de Jétro, nenhum historiador tem uma certeza, né? Mas do segundo nome dele, que aparece na Bíblia, Reuel, a tradução é amigo de Deus. Mas, assim como os povos, né, de Midian e de outros, ali dos arredores eram povos idólatras, ele era sacerdote dentro dessas culturas, né, dessas culturas pagãs, né, nessa época, em Midian. Agora, só lembrando, Jetro, a origem dele, que é do povo de Midian, o povo de Midian ele tem origem, eles são descendentes de Abraão, né? Do casamento de Abraão com Quetura, né? Que nasceu aí uns 4 filhos, entre eles Midian. E é daí dessa descendência, né, de Midian vem o povo midianita, que é o povo a qual pertence Jetro. Então, Jetro ele tem uma linha aí de relação com o povo de Israel, porque ele tem origem em Abraão. Né? Ele pertence a um povo descendente de Abraão. Esse homem, como a gente vai ver, ele vai ter um papel importante, teve um papel e vai ter um papel importante na vida de Moisés, porque ele era foi um personagem importante porque ele acolheu Moisés. Ele acolheu Moisés por 40 anos. A gente pode observar isso no livro de Atos. No livro de Atos. Um rapidinho lá no livro de Atos, só para a gente... Livro de Atos, capítulo 7. Isso, capítulo 7, versículo 29. A estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Decorrido 40 anos. Então, aí é o período que ele ficou, né, com o Jetro. Então, a gente precisa entender mais ou menos a forma como vai ser abordado o texto. Moisés não vai encontrar uma pessoa qualquer, ele vai encontrar o seu sogro. E ele ficou subordinado ao seu sogro por 40 anos. Por 40 anos. Então, no caso, Moisés tinha muita consideração e muito respeito pelo Jetro. Mesmo o Jetro não servindo ao mesmo Deus dele. É isso que eu preciso, para a gente entender a forma das palavras e as ações que vão acontecer aqui no capítulo 18. Depois desse capítulo 18, onde fala de Jetro, a gente não se fala mais do sogro, nos próximos capítulos não se fala mais do sogro. A gente vai encontrar alguma coisa falando de Jetro já no livro de Números. Livro de Números, deixa eu ver qual referência. No livro de Números. Capítulo 10. Capítulo 10, versículo 29, onde ele fala de um suposto filho de
de Jetro, né? A gente vê na história Qual é o livro que fala número? Números, Obrigado. capítulo 10, versículo 29, que é a última assim menção que fazem, né, aqui na Bíblia de Jetro, né? De Jetro como pai de Hobabe. Esse Hobabe vai aparecer em Juízes, né? Em Juízes, em outros livros, né? E mostra que essa descendência, né, de Jetro, ela estava bem próxima dos descendentes de Moisés, né? Que a gente vê em alguns trechos do livro de Juízes, né? A relação entre os descendentes de Moisés com os descendentes de Jetro. Supostamente atribui-se, né? A maior parte dos historiadores dizem que esse Hobabe é filho de Jetro, né? Mas não há uma afirmativa não a respeito disso. A maioria considera como filho dele. Então é a última menção que a gente tem de Jetro. Pode falar, irmão Paulo. Ô, Davi, aqui na minha Bíblia, na menção que você falou de Números, tá filho de Reuel, é isso mesmo? É porque é outro nome dele. Ele tem dois nomes, Tá. Jetro e Reuel. Legal, legal, legal. Porque aqui, em Êxodo, tá Jetro, mas depois aqui já tá Reuel, então... Reuel porque são dois nomes que ele tem. Tá joia, legal. São dois nomes, né? É tipo Paulo César, mais ou menos, não é isso, Davi? Tipo Paulo César. Meu pai me chamava de César. Aí Entendeu? tem Meu os que pai só me chamam chamava de César. César. Perfeito. Mas ele tem três, viu, Davi? Ele tem três. Paulo César Randall. Já muda. Falar nisso, você não foi me dar um abraço, irmão, mas tudo bem, vamos lá. Continua, Davi. Tá bom. PC, lê Gênesis 2, 18, que tu vai ver os dois nomes. 2, Beleza. Vou dar uma olhada lá depois. Vamos lá no capítulo 18, vamos dar início. Então é só para a gente ter uma ideia, né, sobre Jetro e desse contato, dessa relação dele com Moisés. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Então a gente pode observar o impacto, né, o impacto nos povos ao redor, né, do que aconteceu com a saída do povo de Israel do Egito. Né? Essa informação, esse dado, ele se espalhou e chegou até os ouvidos de Jetro, o sogro de Moisés. Então, o impacto foi tão grande que outros povos estavam sabendo, inclusive o sogro de Moisés. Versículo 2. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe enviara, com os dois filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés: fui peregrino em terra estrangeira. E o outro, Eliezer, pois disse: o Deus do meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés, no deserto, onde se achavam acampados, junto ao monte de Deus. Irmãos, esse versículo, esse capítulo 18, aí tem muito dado. Tem uma explicação aí para o significado dos nomes, né, dos filhos, né, de Moisés, né, do Gerson, que mais lá na frente já havia sido citado, e agora cita o segundo filho dele, Eliezer, que fala que o significado do nome do filho dele é porque ele escapou de Faraó. Só que ele nasceu antes, Eliezer nasceu antes, né? Mas ele foi circuncidado no caminho,
sei se vocês lembram. Provavelmente ele foi circuncidado no caminho. E o quando é circuncidado é que na cultura deles, né, é que na cultura é que recebe o nome. É no momento não é no momento do nascimento, é no momento da circuncisão é que ele recebe o nome. E ele foi circuncidado já um rapaz, né? Já um rapaz. Então, provavelmente, por isso que só agora a gente consegue observar esse nome, né, do Eliezer aqui no capítulo 18. Né? Vocês lembram lá no capítulo 4? Deixa eu ver aqui a referência. Capítulo 4, do 18 ao 26, onde fala, onde a esposa de Moisés segue em viagem com ele. Vocês lembram? Segue em viagem com ele e junto com os filhos. E nessa viagem, nesse caminho, é que o filho dele é circuncidado. Nessa viagem, nesse caminho. Não mostra o momento que eles voltam para a terra de Midian, né, os filhos. Provavelmente, né, Moisés, sabendo dos riscos, né, dessa missão dele, ele enviou de volta para a terra de Midian a esposa e os filhos, porque eles logo no início eles seguiram viagem com ele e depois não há mais referência a eles. E a gente vê essa referência agora no capítulo 18, né, da esposa dele que estava com o sogro dele, junto com os filhos, indo ao encontro dele. Né? Pode falar, irmão Serjão. Boa noite. Boa noite, aos irmãos. Uma pergunta só. Por que Moisés, quando ele é retirado das águas e a Míriam acompanha e fala para a filha de Faraó que poderia levar ele, né, para que uma hebreia, né, amamentasse e leva ela para a mãe, e leva ele para a mãe, correto? Certo. Ali, a minha pergunta para ti é essa. Ali ele não poderia ter sido circuncidado? Obrigado. Não. Eu estou falando dos filhos de Moisés. Dos filhos, né? Dos filhos. Do filho dele que foi circuncidado na viagem, né, a caminho do Egito, saindo da terra de Midian. O Rubem, né? Dele. O Eliezer. Tá, desculpe. Só abrindo um parêntese aqui, Davi, aproveitando a pergunta do irmão Serjão, lá em Êxodo capítulo 2, a gente vê lá 2:2 que ela escondeu ele durante 3 meses, né? Colocaram uma blusa aí Alguém colocou uma blusa, só fechar. Aqui no meu telefone aqui também. É Natan Alciones, esse que está compartilhando. Quem é Natan Alciones? Não estou conseguindo tirar. Só o Natan que... É só esse celular que tem que tirar. Oxe. Aí. Vamos lá, voltando ali para a pergunta do irmão Sergião, lá em Êxodo 2:2, fala que a mãe dele escondeu ele durante 3 meses. Aí eu ia até responder assim, a completar o que o Davi comentou, lá em Gênesis 17, versículo 12, a gente tem lá o registro de quando Deus firma a promessa, inclusive muda o nome, né, de Abraão, que é o 8º dia que eles eram circuncidados. Então, 3 meses depois que ele nasceu, ele fez lá foi até a aula do Radamés, né? Fez lá o barquinho e direcionou ele no rio. Então, provavelmente ele já era circuncidado. Talvez por isso, né? Foi um dos sinais que ela viu que ele era um judeu, né? Ele era hebreu. Por causa da circuncisão, só para registro. Irmão Davi, o Gerson era o primeiro filho e Eliezer era o segundo filho. O Gerson circuncidado e o Eliezer, Moisés, não circuncidou porque já estava muito tempo no deserto e esqueceu. Por isso aconteceu toda aquela situação no capítulo 4, né? E que a própria esposa dele que fez a circuncisão. Vamos lá? Onde eu estava? Versículo 5. Veio Jetro,
sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés, no deserto onde se achava acampado, junto ao monte de Deus, e mandou dizer a Moisés: Eu, teu sogro, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou, e indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Aí você vê a consideração, respeito, né, que Moisés tinha pelo seu sogro. Então, provavelmente, durante esses 40 anos, não foi só a acolhida que Moisés teve por parte do seu sogro. Foi só a acolhida, né, desses 40 anos. Então, provavelmente, ele viu um homem muito honrado, né? Um grande líder. Jetro provavelmente era um grande líder, um homem muito honrado e respeitado. Então, ele viu isso no sogro dele. Ele conviveu isso, ele estava subordinado ao seu sogro. Ao seu sogro, ele estava subordinado. Então, ele viu características importantes de um homem honrado que era o Jetro. Então, a gente observa a forma como ele trata, ele recebe, né, o seu sogro. E a gente vai ver nos versículos seguintes que esse tratamento, esse encontro, nem é relatado em relação à esposa dele. Você não vê esse relato desse encontro. Sabe que eles chegaram até Moisés, né, a esposa dele, mas em nenhum momento faz essa descrição desse encontro. Mas o encontro dele com o sogro dele, com Jetro, a Bíblia relata. Ainda vi outro ponto bem importante dentro disso que eu comentou, né, pelo fato de ele ter 7 filhas, né, como relata lá no capítulo 2, e aí provavelmente Zípora sendo a mais velha, aí o Moisés casando com ela, provavelmente ele foi tomado como um filho, né? Ele foi assim, não imposto, não seria o termo assim, mas ele colocou sob a responsabilidade de Moisés, né? Então teve essa relação direta, né? Como uma relação de pai e filho, né? Entre o genro e o sogro. Então provavelmente essa ela a relação de respeito, de zelo, cuidado, um tinha pelo outro, correto? Correto. Como eu expliquei, a cita lá no livro de Números que ele teve um filho, homem, né? Teve um filho homem. Mas no contato que ele teve com Moisés, esse filho ainda não existia, né? Então só tinha mesmo as filhas dele e provavelmente era isso que aconteceu, né? Moisés foi acolhido como um filho, e aprendeu muito com o Jetro. Aprendeu muito. Foram 40 anos de aprendizado, né, de contato, de parceria, de trabalho, né? Então havia um respeito muito grande e por isso a palavra do Senhor, né, na descrição do contato deles, frisa muito bem esse respeito e essa consideração de Moisés com seu sogro Jetro. Versículo 8. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos seus egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. Então ele contou tudo o que aconteceu, né, com o seu sogro, que havia feito. Seu sogro já sabia, porque ele foi visitar Moisés, né, já sabendo já algumas informações, já porque uma população enorme de 1 milhão, né, de israelitas saiu de Israel, impactou todo o mundo ali, né? Todos os povos sabiam o que havia acontecido. Só que ele estava explicando os detalhes, né? Estava explicando os detalhes. É que nem domingo aqui em casa. A gente vem só para os detalhes, a gente pega os detalhes. Pega o grosso durante a semana, os detalhes é no domingo, no almoço de domingo. Não espalha, não espalha.
Aí, versículo 9. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios, e disse: Bendito seja o Senhor que nos livrou, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior de todos os deuses, porque livrou este povo debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Versículo 12. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Vocês viram o impacto do exemplo na vida das pessoas que estão ao seu redor, da sua família. Aqui é um grande exemplo disso. Jetro, né? O Jetro, qual foi a conclusão que ele teve no versículo 11? Agora sei, depois do que ele ouviu, né? Agora sei que o Senhor é maior de todos os deuses, porque livrou este povo debaixo da mão dos egípcios. Olha como Deus transformou a vida de Jetro. Não, a gente não sabe o que aconteceu depois daquilo, mas eu suspeito que ele virou um sacerdote do Senhor, pelo exemplo que ele viu do que aconteceu na vida do genro dele. Nós temos na nossa vida amigos, parentes, né, que não são cristãos. E a forma de mostrar Deus na vida, de mostrar Deus, de pregar Jesus para essas pessoas, né, é através das nossas ações, das nossas atitudes, do que Deus faz em nossas vidas. Esse é o exemplo, né, que a gente vê na vida de Moisés e que impactou a vida do sogro dele. O sogro dele despertou, né, reconheceu o poder de Deus, né, reconheceu a importância de Deus na vida dele, reconheceu que foi Deus que agiu na vida deles, né? E esse reconhecimento, né, que ele viu na vida do genro dele o convenceu, né, do poder de Deus, da existência e do poder de Deus. Olha o impacto, né, para nossas vidas, né, para as nossas vidas, o impacto que isso tem de importante para a minha vida, para a sua vida. A nossa fidelidade ao Senhor, as nossas ações, as nossas atitudes, elas através dela e talvez elas impactam mais do que as nossas palavras. Não adianta você estar na sua família e pregar Jesus se você age com estupidez, se é mal educado, se não ajuda, né, se fala mal, prega de forma agressiva. Olha, tem que seguir Jesus sempre de forma agressiva. Moisés precisou fazer isso para mostrar o Deus que estava com ele. Deus mostrou na vida de Moisés o poder dele. E o Jetro viu isso. Viu através dos relatos, viu através que ele viu aquela multidão de pessoas que saíram do Egito. Ele viu com os próprios olhos a manifestação do poder de Deus. E ele reconheceu isso, por ser um homem sábio,
um homem inteligente, né? Um ancião experiente na vida, já viu muitas coisas, né? E por isso ele reconheceu que do que aconteceu com Moisés foi o poder e a manifestação do poder de Deus. Olha que maravilha. Isso é isso é uma reflexão para as nossas vidas. A gente que está aí batalhando pelas nossas famílias, por amigos, né? Deixe Deus manifestar o seu poder na sua vida. Deixe Deus agir na sua vida, nas suas ações, nas suas atitudes, para que essas pessoas possam ver que você é verdadeiramente um cristão, um seguidor de Jesus. Isso vai fazer uma diferença muito grande. Nós já tivemos na nossa família situações, né, de parentes, né, que se afastaram e depois de muito tempo voltaram para a fé. Outros que estão chegando agora, como uma prima minha que só tem 18 anos de idade. Mas tudo isso ele acontece, não foi porque ficaram lá chamando ou pregando, mas pelas nossas ações, pela nossa fidelidade, pelo nosso compromisso, né? É que vão vendo o exemplo e vão vendo assim, aqui realmente são pessoas que seguem a Jesus. Então, é pelo exemplo. Isso é muito importante na nossa vida. Por isso que é bom a gente patrulhar as nossas ações e as nossas atitudes, porque é através dela que nós vamos revelar Jesus em nossas vidas. Então, isso é um grande exemplo, irmãos, que a gente tem no capítulo 18, do que Deus fez na vida de Jetro pela forma como a transformação que ele fez na vida de Moisés, e Jetro viu isso, viu a manifestação do poder de Deus, né, as ações, os milagres, né, de Deus na vida de Moisés, e Jetro viu isso. Então, que isso ele ensina do nosso exemplo. A gente ficar se patrulhando através das nossas ações. Pode até demorar, irmãos, alguns anos, né? Pode até demorar. Mas aí sua família está vendo ali exemplo. Nós temos irmãos na igreja que são cristãos há muitos anos e alguns parentes, irmão, né, marido, levaram anos para reconhecer Jesus. Então, é um trabalho de paciência, com muita paciência, e depositando a nossa fé no Senhor, porque é no tempo dele, né, que Deus vai mudar o coração dessas pessoas, né, e vai transformar a vida dessas pessoas. E aí, pela paciência, né, anos e anos de fé e dedicação. Não é de imediato, não. Então, muitos irmãos nossos conquistaram seus familiares para Cristo, né? E levou muito tempo, muitos anos. Então, temos que ser fiéis e pacientes e perseverantes, porque leva muito tempo. Tudo, se a gente for observar na história aqui de Moisés, é muita paciência. 40 anos vivendo com Jetro, depois saiu para cumprir uma missão do Senhor para retirar o povo de Israel do Egito. Depois a gente vai ver na história que são mais vários anos caminhando no deserto, né? Muita paciência e perseverança, que é exemplo para cada um de nós, que a gente perseverar e ser paciente, que não é nada imediato. Tudo leva um certo tempo, e é no tempo do Senhor, não no nosso tempo. A nossa parte é a nossa fidelidade ao Senhor, de pregar e de ter uma vida santa diante do Senhor. É essa a nossa parte. E Deus vai agir. Num dado momento, Ele vai agir na vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Tá bom? Vamos agora, continuando aqui, no versículo 13.
No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde manhã até o pôr do sol. Já pensou? Muita gente, né? Muita gente para ser atendido, muitas necessidades para serem resolvidas. Olha o que aconteceu, versículo 14. Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo que ele havia, tudo que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isso é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. Nós estamos diante de um homem que ainda não é um seguidor, né, de Deus. Mas é um homem sábio, um homem inteligente, um homem experiente. Quantos na nossa vida a gente encontra pessoas que não são cristãs, mas são pessoas capacitadas, pessoas inteligentes, pessoas sábias. Existe sim. Existe sim. E a gente tem que ter bom senso para distinguir essas coisas. A gente observar ações, né, e atitudes de pessoas que não são cristãs, mas são honradas, né, e são sábias, né, em suas ações. E Jetro era um homem sábio, muito sábio, experiente, um líder. Né? E ele vendo Moisés, né, e no seu trabalho, e viu que aquilo não tinha como. Muita gente para ele atender. Muitas pessoas para ele atender. E como ele mesmo diz, versículo 18, sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo. Isso ele observou. Concluiu que ali não... Ele ficou preocupado com o genro dele. Aí, olha o que é que acontece. Ouve, pois, as minhas palavras. Eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, ou seja, que não se corrompam. Né? Põe-nos sobre eles por chefe de 1000, chefe de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus tu mandar, poderás então suportar
e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Olha aí. Estava dando um conselho a Moisés para dividir as tarefas, dividir a responsabilidade. Ele iria escolher qualquer pessoa? Não. A gente já encontra aí a raiz da formação de uma liderança no reino de Deus. A responsabilidade da escolha de pessoas, né, tementes a Deus e que não aborreçam a avareza, ou seja, não se corrompam, sejam homens corruptíveis. Então, a gente já observa aí a importância que Deus dá para aquelas pessoas, para a escolha certa daquelas pessoas que vão cuidar, né, do povo de Deus. A gente vê a importância aí nas palavras do sogro, né, de Moisés. Agora, vejam um detalhe importante lá no versículo 23. Se isto fizeres, e assim Deus tu mandar. Olha a humildade de Jetro. Ele sabe da grandeza, do poder de Deus. Então, ele diz assim, olha, estou te dando conselho, mas ele vai consultar o Senhor. Você consulte a Deus. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Estou aqui te aconselhando, estou te anotando, né? Consulte a Deus de acordo com o que eu estou lhe falando, e se Deus te mandar, assim eu faço. Olha a humildade e a submissão de Jetro diante. Ele não se encheu de orgulho, nem de vaidade, por ser um homem já experiente, sábio, aconselhando Moisés. Não. Ele deu um conselho com a intenção de ajudar o genro dele, mas se submetendo à autoridade de Deus. Ele reconhecia o poder de Deus, reconhecia a autoridade de Deus. O conselho dele seria submetido à autoridade de Deus. Isso mostra a humildade desse homem, a humildade e a sabedoria dele em relação à forma como ele está falando com o seu genro. Isso é muito importante para as nossas vidas. Nosso conselho, as nossas orientações, as nossas pregações, tudo deve ser feito com muita humildade. Muita humildade. Porque a palavra não é nossa, é do Senhor. É Deus que está nos usando, é Deus que está agindo nas nossas vidas. Então é mérito sempre do Senhor, principalmente do Senhor, que é Ele que está agindo em nossas vidas. Então é reconhecer Deus em nossas vidas. Isso é muito importante. Pregar e ensinar com muita humildade, porque não é eu que estou falando, é o Senhor. Nós vivemos num mundo onde há muita arrogância nas igrejas denominacionais. Muitos pastores que fazem verdadeiros shows, né? E muitas pessoas seguem, milhares de pessoas seguem esses homens, né, que fazem show, né, nas suas pregações. Mas o verdadeiro discípulo do Senhor, ele fala, ele prega, ele ensina, ele aconselha, sempre na humildade e na submissão à palavra do Senhor. O verdadeiro cristão é assim. No seu agir, nas suas falas, nos seus conselhos, na sua pregação, sempre com muita humildade, né? Se submetendo à palavra e mostrando a palavra, falando, agindo. Não é você, é a palavra do Senhor agindo. Pode falar, irmão Nivaldo. Davi, só aproveitando a oportunidade que você está falando, nós também, como servos do Senhor na Igreja do Senhor, nós temos que tomar cuidado, né? Porque, às vezes,
a gente vê um monte de homens brigando por causa de púlpito, né? E não tem nem sabedoria e discernimento. Vem a soberba, vem o eu, a arrogância. E se a gente não tiver firmado na palavra e tal, a gente na Igreja de Cristo também acaba entrando, né, igual essas denominações, porque não tem conhecimento, não busca. E aí, se você deixar, porque muitos estão querendo púlpito, né? Eles esqueceram que são servos. Nós somos servos do Senhor, nós estamos para servir ao Senhor. Não é verdade? Independente, porque o cara acha que o mais importante é o púlpito, e não é. Às vezes o irmãozinho que abriu o prédio, que fez o café, que lavou o banheiro, que levou papel higiênico, todos nós somos importantes no reino, não é aquele que está num púlpito levando a mensagem. Entendeu? Então nós temos que estar sempre de olhos atentos, né, ouvidos e tal, preparados para que a gente não caia nessa cilada também. Porque nós estamos vendo muitas coisas acontecerem e é triste, né? Porque o homem se acha melhor que todo mundo, né? Às vezes a gente menospreza o irmãozinho que está sentado lá no fundo e às vezes não vai nem conversar com ele, porque ninguém deu chance de um dia ele se envolver na congregação e fazer alguma coisa, de ministrar uma ceia, uma oferta, ou até mesmo trazer uma mensagem, né? Às vezes nós menosprezamos, achamos que só aqueles irmãos que estão à frente, na diretoria, e aí que acha que eles são os bambambam, e não é nada disso, né? Glória a Deus por isso. Também nós estamos aqui, né? Nessa noite aprendendo mais um pouquinho, né? Porque olha que lição maravilhosa do sogro, né? Entendeu? Obrigado. E, irmãos, pegando aqui o gancho do irmão, né, do irmão Nivaldo, no nosso meio, muitas vezes a gente julga aquelas pessoas que estão ali ensinando. Tem os que ensinam, falam bem, explicam bem. Eu vou assistir ela porque é o fulano, né, o irmão que vai ensinar. Aquele que já está iniciando ainda, né, no ensino, ou então que não se expressa tão bem, aí já ignora. Né? Isso é um erro muito grande, né? Um pecado muito grande que a gente tem no nosso meio. Né? A gente precisa combater isso. Né? A gente precisa permitir que os nossos irmãos eles aprendam, ensinem. Eu fico assim muito admirado quando eu vejo, por exemplo, irmãos assim da minha época, quando era mais jovem, e hoje são pregadores. Né? O quanto evoluíram, mas eles tinham que começar de alguma forma, né? Tem que começar, e às vezes as primeiras aulas, as primeiras lições não são tão boas, mas aí com o tempo, né, vai melhorando pela dedicação, pelo esforço. A gente precisa entender isso, né? A gente tem que começar, tem que dar um pontapé inicial, a gente precisa ter paciência, acolher, né, e incentivar todos aqueles que estão servindo ao Senhor. Muita humildade, muito respeito, até porque é a palavra do Senhor que está sendo ensinada, né? Não é você, né? A palavra do Senhor, é Deus agindo na sua vida para que você possa ensinar a sua palavra. E olha o que vai acontecer com o conselho que Jetro, né, deu para Moisés. Versículo 24. Moisés, um homem também sábio, não se encheu de orgulho por achar que seu Deus é maior que todos, né? Não pegou isso para se encher com orgulho. Sabe que Deus é único, sabe que Deus é poderoso, mas não pegou isso como orgulho. Não pegou isso como orgulho. Ele sabe que Deus ele é poderoso. Ele viu a manifestação do poder de Deus, mas ele não colocou isso e fechou isso, porque tem muitas pessoas, infelizmente, né, pelo fato de terem um conhecimento a mais, de terem um cargo importante, né, eu sou um presbítero, eu sou pastor, às vezes não tem a humildade de ouvir a palavra de uma pessoa mais simples e nem de reconhecer o serviço daqueles que às vezes nem ensinam, mas estão ali preparando o local para a adoração, estão ali cuidando, né, da parte administrativa do prédio, estão ali cuidando do ensino de crianças. Então, é importante reconhecer essas pessoas, conhecer, ouvir o conselho, ouvir o que elas têm a falar, ouvir os seus ensinamentos, os seus conselhos, a sua experiência. E Moisés foi muito sábio nisso. Ele viu a manifestação do poder. Ele era o escolhido por Deus. Era através dele que Deus enviava todas as informações, as suas orientações, as suas exortações
era através de Moisés, mas ele não se encheu de orgulho. Ele tinha discernimento, capacidade para ouvir uma pessoa que nem era servo do Senhor, mas ouviu o conselho dele por respeito, pelo tempo que ele viu e pelo trabalho honrado que ele tinha na terra dele de Midian. Moisés ouviu o conselho do seu sogro. E é isso que aconteceu. Moisés atendeu a palavra do seu sogro e fez tudo quanto ele dissera. Aí, versículo 25. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeça sobre o povo, chefe de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés e toda a causa simples julgaram eles. Então, ele ouviu o conselho do seu sogro, né? E às vezes a gente tem que observar que muitas vezes Deus ele age na vida de outras pessoas para nos exortar, nos aconselhar, nos orientar, e a gente ter o discernimento, né, a sabedoria de colher aquilo que vai melhorar a nossa vida, honrar o nome do nosso Senhor. E é isso que Moisés fez. Ele acolheu o conselho, colocou em prática e Deus, né, abençoou a vida dele. Abençoou a vida dele. A gente sabe que o povo de Israel é rebelde, né? Ele fez tudo isso aí, mas vão dar muito trabalho. Mas ele está procurando melhorar cada vez mais o seu trabalho, né? Para manter a paz, procurar a paz, apaziguar, né, o povo de Israel que está ali sobre a sua responsabilidade. Aí a gente encerra no versículo 27. Então se despediu Moisés de seu sogro e este se foi para a sua terra. Aqui não há o registro de ter sido despedido dos seus filhos, né, e da sua esposa. Então provavelmente a sua família ficou com ele. A sua família ficou com ele. Também não há, irmãos, registro da esposa dele, né? Não há um registro. Aí, depois desse fato aqui, né, não há um registro. Né? Há um registro no livro de Números, do capítulo 12, versículo 1, Números capítulo 12, versículo 1, que fala que Moisés se casa novamente. Né? Ele se casa novamente. Mas aí a gente não tem ideia do que aconteceu, se ele ficou viúvo. A gente não tem esse registro dessa informação. A gente sabe que ele casa novamente, né? Como é registrado lá no livro de Números, né? Mas a gente não tem ideia do que aconteceu, porque não há mais registro nos próximos capítulos, né? Dessa relação dele com a esposa dele, né? A gente sabe que os filhos continuam, porque lá no livro de Juízes, a geração, né, livro de Números, Juízes, a geração de Moisés, né, ela é citada. Então, eles continuam com eles vão estar ali unidos ao povo de Israel. Então, os filhos dele, com certeza, continuaram com eles. Agora, o que aconteceu com a esposa dele, eu não tenho, pesquisei, não tenho esse registro. Pode falar, irmão Giovanni. Irmão Giovanni, contigo. O irmão falou bem que o povo era rebelde. Na verdade, quem está estudando Ezequiel nem eu sabia, até botei um resumo ali. Esse povo sempre foi idólatra, desde o Egito, os deuses do Egito. E a primeira geração de Ezequiel 20, versículos 4 a 17, um resumo, a primeira geração era idólatra e não obedecer aos mandamentos de Deus. E a ira de Deus, nós vamos ver a partir da próxima aula 19, ali vai começar a aliança com Deus, e a partir dali, Deus não vai mais permitir as murmuras, os erros, e vai começar a castigar, como nos dias de hoje. Então, ali, a primeira ira foi não deixar a primeira geração entrar em Canaã, os acima de 20 anos, somente os abaixo de 20 anos, e mais Josué e Caleb.
Assim mesmo, Ezequiel fala, o Senhor falando para Ezequiel, diga aos anciões, né? Fala do povo, né? Ezequiel 20, de 18 a 29, os filhos dessa primeira geração, dos 20 anos para baixo, repetiram os mesmos erros do pai, idólatras, e não obedeceram aos mandamentos. A idolatria aos deuses do Egito. Eu não sabia disso, lembra? Isso do Ezequiel que a gente aprendeu, que Gênesis não fala, Êxodo não fala, nem Números, nem Deuteronômio, né? Só fala do bezerro. E a ira de Deus para essa segunda geração, eu vou separar vocês, eu vou dividir os povos. Então, as 10 tribos do norte foram escravos da Síria e as 2 tribos do sul escravos da Babilônia, onde eles estão lá em Ezequiel agora. Então, esse foi o castigo. E Ezequiel, capítulo 20, de 30 a 44, Deus promete juntar seu povo novamente, ele espalhou a escravidão, vou trazer para Jerusalém e preparar o povo para uma nova aliança e a vinda do Messias. Então, o livro de Ezequiel traz esse ensinamento bastante interessante, que vai nos ajudar a compreender coisas que não está escrito aqui em Êxodo, que nós vamos estudar diariamente. É bem interessante esse capítulo 20 de Ezequiel. E dentro desse ponto aí, né, Giovanni, o povo, depois que volta lá do cativeiro medo-persa, né, eles já não são mais idólatras, né? Ele tem outras questões, mas em termos da idolatria já não vai ter, né? Aí a gente vai ver lá o surgimento lá dos fariseus, saduceus, né, nesse período pós-Medo-Pérsia. Verdade. Já é outro caminho. O irmão Valdivino, pode falar. Não fala quantos anos ele ficou sem a esposa e os filhos, né? Não. No deserto. Não, ficou esse período que Deus agiu na vida de Moisés, que tirou o povo de Israel do Egito, essa parte, né, da história, né? Eu acredito que os filhos e a esposa não participaram. Pegaram uma parte na viagem, mas eu acredito que em algum momento eles voltaram, né? Retornaram para a terra de Midian, e só agora, já fora do Egito, no deserto, é que o sogro dele traz os filhos e a esposa. Uhum. Obrigado, hein? Aí no caso... Que não dá para saber quantos anos é também, né? Não tem como saber. Mas eu acredito que depois que eles retornam, né, o Jetro retorna para... vai visitar o seu genro, Moisés, e leva a sua esposa. Nesse momento, a família dele, né, a esposa e os filhos ficam com ele. Não fala, mas a gente pensa, né? Aí daí em diante já não é mais citado o que acontece com a esposa dele, né? A gente sabe já em alguns capítulos, né, de Juízes, né, a gente vê menção aos filhos dele, né, a geração, né, dos filhos dele. Então, provavelmente continuaram junto ali com o povo de Israel os filhos de Moisés. Né? Agora, o que aconteceu com a esposa dele, eu não sei. Eu sei que no livro de Números, no capítulo 12, versículo 1, já mostra ele casando com uma outra mulher. Uhum. Obrigado aí, Davi. Pois então, irmãos, como a gente vai encerrar agora, são 2 pontos importantes, né, que a gente destaca aí, né, no livro, no capítulo 18, né, o exemplo, né, do que aconteceu na vida de Moisés, que influenciou o seu sogro, e ele passou a reconhecer o Senhor, né, Deus, na vida do filho dele, e fez um holocausto, que a gente vê no versículo 12, né, desse capítulo, um holocausto fez sacrifícios ao Senhor, né? Então a gente observa aí a mudança, a transformação, né, na mente desse homem, desse sacerdote midian, através do que aconteceu com Moisés. Então a gente vê como é importante a importância do exemplo da vida de um cristão na vida de outras pessoas que não conhecem a Jesus, que não são servos de Jesus, e é através das nossas vidas, das nossas ações, é que eles vão reconhecer, né, através da pregação e das nossas ações, é que eles vão reconhecer reconhecer Deus na vida deles. E aí o outro exemplo é ter a sabedoria e o discernimento de saber acolher conselhos, né,
que muitas vezes são pessoas que não são cristãs, mas a gente observa, a gente está nesse mundo, a gente está num trabalho, na faculdade, a gente vê pessoas capazes, inteligentes, né, sábios, né, que muitas vezes dão bons conselhos, bons exemplos, né, e a gente saber reconhecer isso, né, não, e também ver na igreja, no meio da igreja, no meio da nossa irmandade, irmãos que muitas vezes não têm o conhecimento que a gente tem, né, não tem o tempo também de fé que a gente tem, mas muitas vezes no ensino traz uma palavra, uma informação, um conselho, que muitas vezes é muito importante para as nossas vidas. A gente tem que ter a humildade de reconhecer isso também no meio da nossa congregação, da igreja. E Moisés foi sábio o suficiente para reconhecer o conselho e acolher esse conselho e colocar ele em prática. Pode falar, irmão Neves. Boa noite, irmãos. Esse conselho, né, ele transcende a história, né? Jetro, né, fez toda aquela orientação para Moisés, né, do que seria interessante fazer. Moisés, né, aceitou de bom agrado, ou seja, não teve nenhuma, não se sobrepôs a ideia, né, não usurpou a ideia, pelo contrário, né, ele colocou sob a aprovação de Deus. E em Atos, capítulo 6, tem algo muito parecido com isso, né? Aquelas viúvas que estavam sendo deixadas para trás, né? E estava trazendo, né, um pouco de complicação para os apóstolos, né? E aí, mais uma vez aparece, né, a sugestão de, né, delegar parte desse trabalho, né? E aí são escolhidos, né, 7 homens, né, de bom testemunho, cheios do Espírito Santo, né? Então, tá em Atos 6, no capítulo 6, versículo 3, né? 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, né? Passemos a eles essas tarefas, né? Ou seja, então, essa história de sobrecarregar, de carregar a igreja nas costas, né? É falta até de sabedoria, né? Porque tem bastante gente, né, que a gente precisa estar observando, que a gente pode dividir essa carga, que a gente pode dividir o trabalho, né? É interessante que nós precisamos orar para que a liderança da igreja encontre essa sabedoria, saiba fazer isso, né? Comprometer as pessoas com um trabalho, né, dentro da congregação, para que alivie também, né, a pressão sobre eles, para que eles possam, né, representar mais ainda a congregação diante do Senhor, né? Ter um papel mais de se comunicar, não que isso tenha que acontecer agora, né? Porque isso aqui era uma regra lá do Velho Testamento. Hoje nós sabemos que todos nós temos acesso direto a Deus, né, através de Jesus, né? Mas existe um trabalho, né, intenso, né, que a liderança da igreja precisa fazer, que é a orientação dos seus, né, das suas ovelhas, né, que estão necessitando, né, dessa orientação. Então é interessante isso, né? Ter pessoas de confiança, ter pessoas, né, com essas prerrogativas que o Atos, né, aqui em Atos 6 está falando, né? Acho interessante isso, irmãos. Eu queria colaborar com isso. Obrigado, viu? Obrigado, Neves. Pode falar, irmão Leandro. Liga o áudio. Vocês estão me ouvindo porque o outro computador caiu. Alto e claro, alto e claro. Irmão Leandro Rosa. Bom, beleza, vai mais para lá, Bernardo. Boa noite a todos. Uma das coisas que eu fico também pensando, como pessoa como Moisés, tendo o trabalho que ele tinha, qual é a extensão que tinha todo esse povo que saiu lá, como é que ele conseguia saber tudo que acontecia com o povo que está acontecendo, que estava com ele, né, sob um comando dele. Eu ficava sempre pensando nisso, né, se os irmãos podem, que extensão geográfica seria para ter toda aquela, ele conseguir saber tudo o que acontecia, né? Não é uma coisa intrigante também por pensar, né? Quantas pessoas estavam ali naquele deserto, né? Uma coisa que nós não falamos aqui até hoje, né, o Davi? Tu vê que o Jetro foi encontrar com Moisés, o midianita conhecia toda aquela área do deserto onde estava passando Moisés, e Moisés também conhecia. Aquela área era conhecida por eles.
Moisés estava na sarça no Monte Sinai, quando encontrou com Deus encontrou com ele. Depois, no 19, Moisés vai estar novamente no Monte Sinai e vai ter essa união com Deus, essa purificação. Agora aqui estão próximo do Monte Sinai, no 18, nós vimos aqui. Então, essa área era conhecida pelos midianitas e por Jetro e até pelo próprio Moisés. São 40 anos morando nessa região. Hein? E, Giovanni, pegando esse ponto aí que tu comentaste, Deus ele preparou, né, os primeiros 40 anos de Moisés lá no palácio, né? Como a gente vê lá no próprio livro de Hebreus. E aí Deus preparou Moisés no deserto. Talvez o povo não tivesse essa, vamos usar um termo assim, não tivesse todo esse know-how, né? Essa ambientação. Mas Moisés sabia, né? Graças ao que aquilo que Deus fez por ele através do deserto. E um ponto que o irmão Leandro citou, por exemplo, a gente pode ver nesse sentido lá o contingente, porque a fila ela começava de manhã e até o final, ao entardecer, e ele não dava conta da fila. É como se fosse um banco. Tu chamando senha, dá 3 horas da tarde, e ainda tem gente, você já está cansado, e chama. Então, o que Jetro viu? Peraí, isso não vai dar certo. Tanto é que ele aconselha, né? Para que, olha, faça desse jeito. E aí um ponto, como foi bem colocado pelo Neves, né? A ideia de delegar, né, Neves? Nós, ao recebermos muitas vezes os irmãos mais maduros, ao olhar uma necessidade, ao nos conhecer e delegar uma responsabilidade, a gente precisa entender. Eu fico vendo esses homens que receberam 10, 50, 100, 1000. Se a gente olhar aí, a tarefa foi dada dentro da capacidade de cada um deles. E é esse que é o ponto. Muitas vezes, quando nos é concedido, é dado de acordo com a nossa capacidade. O que a gente precisa fazer? É tomar aquilo e fazer o nosso melhor. Claro, né? Dentro do dia a dia da igreja, precisamos também, já como homens maduros, ao vermos necessidade no ensino, pregação e que seja, e vendo o perfil dentro do dom, né? Principalmente o dom e a característica do irmão, já poder iniciar, né? Oportunizar. O irmão vai lá, faz a primeira pregação, o primeiro ensino, por exemplo, eu tiro por mim. Se eu fosse medir pela minha primeira mensagem, eu nunca tinha me tornado um professor ou um pregador. Porque como o irmão que me analisou, que já era bem antigo, disse, olha, você precisa deixar de fazer isso. Eu ouvi, na segunda mensagem que eu dei, eu já tirei tudo aquilo que ele havia pontuado. E graças a Deus, né, houve o crescimento. E aí que está o ponto. Precisamos ter essa simplicidade. Na hora que estivermos treinando ou ajudando, orientando irmãos, e no lugar daquele que está sendo orientado, né, entendendo a responsabilidade, a maturidade do irmão e tomando aquele conselho para a vida e pontuando aquilo que de fato ele fez. Para quê? Para que a nossa progressão, o nosso crescimento, ele seja para a honra e glória do Senhor, e não para visar o nosso atendimento pessoal, o nosso orgulho, a nossa presunção. Tá bom? Obrigado, irmãos. Obrigado pelo privilégio. Obrigado, Davi. Né, como eu orei no início, em razão da questão da saúde é bem complicado, mas, como eu disse para os irmãos na sexta-feira, né, ele tem se dedicado e eu fico muito feliz, né, de ele poder realmente trazer essa palavra humilde, principalmente, em primeiro lugar, honrando e servindo ao Senhor. Obrigado, mano. Barbosa, aí fazer a nossa oração final. Obrigado, meu irmão. Davi, que Deus continue te abençoando. Muito bom. E Alessandro, um negócio aqui que eu achei interessante, e é verdade. Às vezes nós ficamos na espera só dos líderes da igreja, dos mestres, evangelistas. Não, gente, esse é papel nosso. Se você vê que o irmão tem talento, meu amigo, eu vou falar para você, se eu vejo que o irmão tem talento, eu trago para a minha equipe. Meu amigo, eu vou lá e já começo, vem trabalhar aqui comigo, vem aqui. Então, assim, não precisa depender dos mestres, de evangelistas e líderes da igreja. A gente tem que estar com os olhos atentos, né? Para que a gente possa ver que realmente o irmãozinho... A gente está aqui, ó. Cada um tem no mínimo 2 dons, eu falo. No mínimo 2. Tem gente que tem mais. Mas a gente vai aprendendo a cada dia que a gente possa buscar no Senhor, né? E aproveitar esse momento. Mas que Deus abençoe, viu, Davi? Vamos orar? Agradecer ao nosso Deus por essa noite? Oremos. Santíssimo Deus, soberano, maravilhoso Pai, sabemos que o Senhor é grande, maravilhoso, soberano, não há outro além de Ti, ó Pai, e queremos render graça porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, porque nós tivemos um Deus vivo, maravilhoso, um Deus poderoso que tem nos ajudado
que tem nos orientado a cada dia através do Teu Espírito Santo, para que nós possamos prosseguir para o alvo, Senhor. Ó, Papai, tira tudo aquilo que não lhe agrada de nós e faça, Senhor, como um vaso na mão do oleiro, Senhor Deus. Que nós possamos, ó Pai, ter um coração de carne, não um coração de pedra, Senhor. Que possamos, ó Pai, ser servos fiéis ao Senhor, te servindo com fidelidade, com amor, com bondade, ó Pai, com mansidão. Queremos, ó Pai, aprender da Tua palavra, não para ser melhores que as pessoas no mundo, ou ser melhor que nossos irmãos, mas que nós possamos buscar na Tua palavra amar mais, ó Pai. Nós possamos, ó Pai, estarmos juntos como a igreja do Senhor, honrando e glorificando o Senhor. Obrigado, Senhor, pela disposição, pela recuperação do nosso irmão Davi. Sabemos o quanto ele tem lutado, o Senhor tem buscado de todo o coração, a igreja tem clamado, tem pedido, Senhor, orações para que ele possa melhorar. E sabemos que o Senhor está no controle de tudo, Pai, que o Senhor possa cuidar dos seus familiares também. O conforte, coração. Que o Senhor ajude, ó Pai, porque esse momento é tão difícil, Senhor, e às vezes ficamos desanimados. Mas que o Senhor dê ânimo, dê renovo a ele a cada dia, Senhor, para que ele possa continuar sendo esse servo, ó Pai, fiel ao Senhor a cada dia. Obrigado, ó Pai, pelo estudo de hoje. Queremos agradecer também, ó Pai, pela vida da nossa irmã Doeres, ó Pai, que o Senhor possa abençoar ela. Ó Senhor, sabemos que ela tem sofrido, mas que o Senhor possa fortalecer, ó Pai, dar coragem ao Senhor Esdras, Senhor, Fernandinho, ó Senhor Deus, a Michele. Cuida, Pai, a nossa irmã Giane também, o qual tem aclamado o Senhor a cada dia, Pai, e ela confia no Senhor. O Senhor tem feito maravilhas na vida dela, Senhor, e nós, como a igreja do Senhor, temos orado, temos pedido ao Senhor, ó Pai, através também do nosso irmão Norton, que o Senhor possa dar recuperação a ele, ó Pai, a nossa irmã Jane, dê força a ela, Pai, para que possa cuidar do seu Norton. Também pedimos, ó Pai, em especial pelo nosso irmão José Gracindo. O Senhor sabe, ó Pai, quando ele está sofrendo com aquele câncer no punho, Senhor, ele tem pedido, Pai, orações. Mas, ó Pai, também pedimos pelos sobrinhos da nossa irmã Lica, Pai. Ela tem pedido saúde. Ó Senhor, são tantos irmãos aqui, ó Pai, nessa tela, nessa live à noite, que tem pedidos de oração, que o Senhor possa, ó Pai, olhar com carinho. Sabemos que o Senhor já conhece tudo, mas faça a Tua vontade, ó Pai, não a nossa. Sabemos que a Tua vontade é melhor, Senhor Deus, mas que nós possamos, ó Pai, ter a fé, ó Pai, que nós possamos confiar em Ti, porque nós servimos um Deus. Ó Deus amado, que possamos, ó Pai, ter uma semana abençoada, Senhor. Que amanhã, Senhor, possamos estar aqui juntos e unidos, aprendendo da Tua palavra, com o nosso irmão Enio, com vários irmãos que têm trazido a mensagem, ó Pai, o ensino da Tua palavra, e nós agradecemos, ó Pai, por essa noite. Obrigado pelas nossas famílias, obrigado pela nossa saúde, obrigado pelo pão de cada dia, Senhor, pelo alimento que não tem deixado faltar. Obrigado, ó Pai, pelo nosso financeiro, pelo nosso trabalho, Senhor Deus, pelo nosso lar, pelas nossas famílias, ó Pai. Nos ensine, ó Pai, a cada dia ser homens, ó Pai, que cuidem da sua família, ser bom marido, ser bom filho, ser bom pai, ó Pai. Nos ensine também as mulheres ser boa mãe, ser boa esposa, boas filhas, ó Pai, e que nós possamos, juntos, trabalhar no Teu reino. E somos forasteiros aqui nesse mundo, ó Pai. Estamos aqui de passagem, mas enquanto nós estivermos aqui, ó Pai, nós possamos fazer a diferença, não sendo melhores, mas que nós possamos exalar o Teu bom perfume. Nós possamos, ó Pai, falar da Tua grandeza, do Teu plano de salvação. Que as pessoas possam ver em nós, ó Pai, a Tua face. Tira, Senhor, nosso eu, tira tudo aquilo que atrapalha em buscar o Senhor em espírito e em verdade. E nos faça, Senhor, servos fiéis, para que um dia, Senhor, quando chegar, o Senhor possa falar: servo bom e fiel, fizeste a minha vontade. Obrigado, Pai, por essa noite, e queremos te agradecer de todo o nosso coração. Em nome do Teu Filho amado Jesus, é que oramos e agradecemos. Amém.